Crentes, sinal de vida. Este é o tema que nós queremos abordar neste momento. E eu quero então iniciar esse tema fazendo uma comparação de um rio mencionado na Bíblia, mas que tem uma característica muito interessante e vocês vão me acompanhar neste momento. O rio que é bem mencionado na Bíblia se chama Rio Jordão. Rio Jordão. O que é este Rio Jordão? O Rio Jordão, ele nasce ao norte de Israel. E ele nasce a partir do Monte Hermon, que fica ao norte de Israel. E ele entra então no território de Israel e vai em direção ao sul. Ao que tudo indica, este rio tem mais ou menos 200 quilômetros de distância. 200 quilômetros. Não é um rio tão curto assim, mas é um rio que tem 200 quilômetros. E ele entra no território israelense e vai em forma de zigue-zague até chegar na região sul de Israel. Agora, tem detalhes interessantes nesta sua passagem pelo estado de Israel e que nós queremos abordar isso agora, para depois nós entrarmos no tema específico sobre crentes sinais de vida. Por onde o Rio Jordão passa, ele deixa sinais de vida. Assim como todos os rios, quando ele está passando por determinada região, há sinais de vida. No seu lado, perto do rio, então nós temos boas plantações, o rio sempre vai dar um peixe, vai dar a oportunidade das pessoas terem a comida, bem como também a água que vai saciando a sede das pessoas e assim por diante. E o Rio Jordão não é diferente disso. E por onde ele vai passando, ele vai deixando sinais de vida. Depois de alguns quilômetros, depois que ele nasce ali no Monte Hermon, este rio ele vai desaguar no mar chamado Mar da Galileia. Mar da Galileia. O Mar da Galileia é bem conhecido na Escritura Sagrada. Jesus esteve neste mar em diversos momentos. Ele pregava à beira da praia, especialmente em Cafarnaum. Ele entrava num bote, num barquinho, e ali ele pregava as pessoas. É neste mar também que ocorreu a situação de multiplicação de peixes, e que as pessoas, então, os pescadores, que eram seus discípulos, eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Também neste mar da Galileia ocorre a situação a respeito de uma grande tempestade. Jesus estava dormindo no barco, ele então acalma essa tempestade. Tudo isso vai acontecendo dentro deste mar da Galileia. Também Jesus andou sobre as águas. Então, é um mar bem conhecido da Escritura Sagrada, especialmente dos tempos bíblicos, a partir da experiência que Jesus teve enquanto ele esteve aqui neste mundo. Então, o Mar da Galileia, ele fornece água e ele fornece também alimentos, tanto para os seres humanos como também para os animais. Veja que até aqui, a passagem do Rio Jordão, e depois, então, o Mar da Galileia, porque ele deságua no Mar da Galileia, nós temos aqui sempre a vida. Então, o rio é um sinal de vida, o Mar da Galileia também é um sinal de vida. Depois esse Rio Jordão continua um pouco mais, cerca de 110 quilômetros, também em forma de zigue-zague. Alguns dizem que em alguns momentos do rio ele tem cerca de 1 metro, em alguns momentos chega até 30 metros de profundidade, como também ele pode ter até uma extensão de 30 metros de largura, e em alguns lugares ele era mais estreito. Mas por onde ele passava, o Rio Jordão continuava levando vida às pessoas, aos animais e também às plantas que estavam próximo daquele rio. No entanto, quando ele chega na região sul de Israel, este Rio Jordão agora ele deságua num outro mar chamado Mar Morto. Mar Morto. O Mar Morto tem como característica um alto índice de salinidade. A quantidade de sal é tão elevada neste mar que então nós não temos ali nenhum sinal de vida.
nem peixe, e nem na redondeza deste mar nós vamos encontrar qualquer situação de vida. E devido então a esse alto índice de salinidade. Vejam, portanto, então, que nós temos agora mencionado, ao percurso desse Rio Jordão, dois mares. O mar da Galileia, que é o mar que tem vida, e o mar morto, que não tem sinal de nenhuma vida. Muito bem. Quando eu trouxe esse assunto aqui, na verdade, eu quero fazer agora uma pergunta. Como é que você compara a sua vida? Digamos que o Rio Jordão é a vida. Como é que você compara a sua vida? A sua vida você compara ao mar da Galileia ou você compara a sua vida ao mar morto? Lembrando que o mar da Galileia é sinal de vida e o mar morto é sinal de morte. Então, como é que você compara a sua vida? Voltando um pouquinho mais ainda sobre o mar, e especialmente aqui sobre o Rio Jordão, outras informações que talvez sejam interessantes colocar aqui para vocês, porque isto representa a vida. No Rio Jordão, Jesus foi batizado. É no Rio Jordão que manifesta-se a Trindade. O Pai diz com a voz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Jesus estava nas águas e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre onde estava Jesus. Então há uma manifestação da Trindade quando se fala no Rio Jordão. No Antigo Testamento, o povo de Israel, ao entrar na terra de Canaã, também tem que atravessar o Rio Jordão. E aí, quando atravessaram o Rio Jordão a seco, conforme diz o relato bíblico, eles retiraram 12 pedras do rio e fizeram então o altar, que ficou junto àquele Rio Jordão, no local onde eles passaram. Também no Antigo Testamento nós temos um outro episódio que fala sobre o Rio Jordão, que é a cura do rei Naamã. Naamã era leproso e ele foi então procurar uma ajuda, ele era um estrangeiro, e aí então ele foi até ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, ele orientou que ele fosse no Rio Jordão e tomasse banho por 7 vezes ali naquele rio, ele afundasse na água por 7 vezes. E assim ele fez, e ele foi curado da sua lepra. Então, essas são algumas outras informações que nós podemos trazer a partir deste Rio Jordão. Mas voltemos agora para os dois mares. O mar da Galileia é sinal de vida e o mar morto é sinal de morte. Que tipo de mar você representa? Se você é uma pessoa cristã, como é que você dá sinais de vida às pessoas com quem você convive? Na Bíblia Sagrada, nós temos alguns textos que vão nos orientar nessa direção. Por exemplo, um texto trazido pela Escritura Sagrada, que eu gostaria de ler neste momento, são palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 13, 14, 15 e 16. E esse texto de Mateus diz o seguinte: "Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens." E depois ele continua: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Eu quero fazer algumas declarações a partir desse texto, alguns apontamentos desse texto de Mateus 5. Quando no versículo 13 é dito: "Vós sois o sal da terra." O sal tem 3 finalidades. O sal serve para temperar, o sal serve também para preservar, como também o sal serve para curar. Nós temperamos os alimentos com sal, dando um
novo gosto aos alimentos com o sal. Muitos alimentos são preservados a partir do sal. Antigamente, por exemplo, não havia geladeira e as pessoas eles conservavam os seus alimentos dentro do sal, especialmente matavam um animal, algum gado ou um porco, etc. E ali então aquela carne era colocada no sal para que ela pudesse ser preservada. E também o sal serve como uma forma de cura. Muitas vezes em ferimentos se lavava com sal para que pudesse então dar uma limpada e que aquilo ali também pudesse ajudar na cura de enfermidade, especialmente na pele. Portanto, quando o texto diz assim, vós sois o sal, na verdade, o que Jesus está querendo dizer para a gente? Que nós como cristãos, nós como crentes, somos sinal de vida para as pessoas. Nós temperamos a vida das pessoas. Os nossos relacionamentos se tornam bons relacionamentos a partir do momento em que nós temos uma forma de lidar com o ser humano, respeitando os seus limites, respeitando quem eles são e, ao mesmo tempo, sendo uma referência positiva na vida dessas pessoas. Então, isso significa ser sal, temperar a vida. Nós preservamos também as amizades das pessoas. Nós curamos a partir do nosso perdão que nós podemos alcançar as pessoas, especialmente quando elas têm feito algo que são desagradáveis à nossa vida. Portanto, nós somos sal da terra. Nós somos sal da terra. Mas o texto continua também, vós sois a luz do mundo. A luz é para iluminar. A luz é para mostrar o caminho certo. E nós somos a referência na vida das pessoas, porque elas, ao olharem para a gente, elas vão perceber que nós somos pessoas diferentes. Então, nós somos sinais de vida como crentes na vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Nós somos a luz do mundo. As pessoas, quando olham para a gente, é como se estivessem olhando para o próprio Cristo, e essa luz de Cristo que irradia a partir de nós, porque é a nossa forma de nós nos relacionarmos com as pessoas. Nós que somos cristãos, nós irradiamos o amor de Deus na vida das pessoas. Isso é importante. Então, nós somos, sim, como crentes, sinais de vida, e somos conclamados a sermos sinal de vida para as pessoas. E aqui o versículo 16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que coisa bacana. Nós, então, somos uma referência positiva na vida das pessoas. Nós somos sinais de vida para as pessoas como pessoas cristãs. Ainda um outro texto da Bíblia que eu penso que seja muito interessante nós abordarmos também e destacarmos aqui. Eu vou ler, é o texto de 2 Coríntios. No 2 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 14, 15 e 16, ali nós temos assim, veja bem, 2 Coríntios 2, 14, 15 e 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Veja que nós estamos falando aqui que nós somos um bom perfume de Cristo. Nós irradiamos, nós exalamos este bom perfume de Cristo na vida das pessoas. E isso é maravilhoso. Quando você está, por exemplo, perto de alguém que usa um bom perfume, você tem um prazer muito grande de estar junto àquela pessoa. Isso lhe faz bem, é um prazer, é gostoso, é bacana, é saudável nós estarmos junto com pessoas cristãs e pessoas que exalam esse bom perfume. Assim nós somos como pessoas de Cristo, bons perfumes de Cristo. E as pessoas que estão, portanto, à nossa volta, elas também sentem este cheiro de Cristo em nós. Eles sentem esse prazer de estar na nossa companhia
de estar conosco, de se relacionar conosco, porque nós somos um bom perfume de Cristo. Quando eu digo bom perfume, eu quero também lembrar que nós não podemos aqui criar situações que vão embaraçar o relacionamento com as pessoas ou que vão criar dificuldades nos relacionamentos, porque nós vamos viabilizar de todas as formas para que a nossa forma, como nós estivermos junto com as pessoas, possa ser a melhor forma possível. Isto é ser um bom perfume de Cristo. Então vejam vocês que o próprio Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e agora o apóstolo Paulo diz, vocês são um bom perfume de Cristo. O que é isso na verdade? Isso quer dizer que nós somos crentes e que nós somos sinais de vida para as pessoas. Assim como o Rio Jordão era sinal de vida, assim como o Mar da Galileia era um sinal de vida, assim nós crentes, cristãos, também somos um sinal de vida para as pessoas com quem que estão à nossa volta. E aí nós podemos agora nos perguntar mais ou menos o seguinte: que diferença você faz aos outros? Que diferença você faz na sua família? Que diferença você faz com o seu vizinho? Que diferença você faz no seu trabalho? Que diferença você faz na sua igreja? E ainda eu pergunto para você, se você faltar na sua família, o que isto vai acontecer? A sua família vai ficar tranquila ou vai dizer graças a Deus que se foi? Se você faltar com seu vizinho, você chegar a vir a óbito, vir a falecer, o seu vizinho vai dizer ainda bem ou o seu vizinho vai lamentar porque você era um bom vizinho? Percebem onde eu quero chegar? Se no seu ambiente de trabalho você foi despedido da empresa, você chegou a óbito também, o seu colega de trabalho vai lamentar o fato de você não estar mais trabalhando com ele? Na igreja, que diferença você faz na igreja? Você é uma diferença positiva, uma referência positiva dentro da igreja? Ou se você faltar à igreja, faltar o culto, faltar a uma atividade, as pessoas vão dar graças a Deus porque você não está presente? Porque às vezes há pessoas que atrapalham, às vezes há pessoas que não são bom perfume de Cristo, às vezes há pessoas que não são uma referência positiva na sua família, no seu trabalho, na igreja, ou com o seu vizinho e assim por diante. Em última palavra, eu quero dizer que se você ouve a palavra de Cristo, significa que você vai praticar esta palavra. Tiago deixa isso muito claro, que nós sejamos praticantes da palavra do Senhor, não somente ouvintes. Então, se você é uma pessoa cristã, você se considera uma pessoa cristã, você se considera um crente que eu digo aqui, crente é aquele que crê em Jesus. Então, se você se considera um crente, que sinais de vida você faz ou você revela às pessoas que estão à sua volta? Você vive esta palavra com intensidade, com entusiasmo? As pessoas que estão ao seu lado têm um grande prazer de conviver com você, estão felizes porque você tem esta vida com Jesus? Você é sinal de vida? Porque há muitas pessoas que podemos comparar com o Mar Morto. O que o Mar Morto representa? A falta de vida. O Mar Morto não traz nada de bom. Há pessoas que existem seres humanos que as pessoas não querem nenhum relacionamento com essas pessoas, querem, pelo contrário, distância delas. Então, como cristãos, nós jamais podemos ser como o Mar Morto, e sim como o Mar da Galileia, como o Rio Jordão, como luz do mundo, como sal da terra e como bons perfumes de Cristo. É isto que nós identificamos para as pessoas. Este é o nosso testemunho diante do mundo que está à nossa volta. Especialmente em tempos difíceis pelos quais nós passamos, em nosso país, em nosso mundo, nós somos uma referência positiva, somos bons perfumes e nós somos sinais de vida para as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus abençoe a você nessa reflexão, que você possa ter este cuidado amoroso de Jesus, que você seja esta luz diante de todas as pessoas e que elas possam cada vez mais, olhando para você,
elas dizerem, puxa, que bom. Como é agradável eu estar na presença desta pessoa, porque ela me inspira, ela é muito dedicada, ela é uma pessoa direita, é uma pessoa bacana, é uma pessoa muito especial, é uma pessoa que vai reluzindo a luz de Jesus na vida das pessoas. Isso é maravilhoso quando as pessoas têm esta percepção da gente. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito bem, nós temos ainda outras pessoas que mandaram mensagem